Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou tão feliz, irmãos, por estar aqui novamente. Vocês não têm noção da alegria que eu sinto em poder compartilhar da palavra de Deus. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo uma época tão difícil, onde as pessoas procuram e não acham. Inclusive a Bíblia diz lá no livro de Joel que chegaria um tempo em que as pessoas iriam de um lado para o outro procurando uma palavra de Deus e elas não encontrariam. É claro que hoje nós ainda temos muito acesso, muita porta aberta de Deus para que o Evangelho se expanda e alcance muitos corações. Mas hoje em dia, irmãos, vocês percebem que nas redes sociais, na internet, parece que ninguém fala de Deus. São poucos aqueles que realmente pregam, são poucos aqueles que trazem um conteúdo que realmente vai mudar as nossas vidas. Irmãos, graças a Deus, olha, eu tenho testemunhado, eu tenho visto muitas pessoas comentando que a partir do momento em que elas começaram a orar, na oração da manhã, a oração da noite, é como se Deus fosse arrancando do coração delas aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim, aquela falta de esperança e até mesmo pecados que antes estavam tão enraizados, de repente o Espírito Santo vai tirando. Irmãos, isso é o poder de Deus, isso não vem de mim, isso aqui é a palavra de Deus se concretizando na sua vida. Sabe, ontem eu estava conversando com uma irmã e ela me contou assim, com todas as letras: pastor, olha, se eu te contar com detalhes o que Deus está fazendo na minha vida, através da oração da manhã, através da oração da noite, eu ficaria aqui horas contando. Porque hoje eu posso dizer, as minhas feridas estão sendo curadas. Olha isso, irmãos, que coisa linda. Ela falou: pastor, eu estou me sentindo tão mais leve. E aí eu falei para ela, é como se o peso fosse arrancado de dentro de você, assim, aquele peso nas costas, aquela tristeza, aquela depressão. E ela falou: pastor, é isso. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Então nós estamos aqui diante de uma obra que não vem de homens. É o Espírito Santo de Deus, quem quer tocar o seu coração. Amém? Sabe do que eu quero falar hoje com você? Sobre as trocas que Deus quer fazer com a gente. Deixa eu te explicar. Eu estava vendo um post no Instagram, eu achei tão interessante. A menininha abraçada com o ursinho dela, só que o ursinho estava tão velho, tão assim, acabado. E de repente Jesus estava na frente da menininha, segurando um ursão muito maior atrás dele. E ele estava pedindo aquele ursinho. Só que a menina não queria entregar o ursinho dela, porque era muito valioso. Só que na verdade Jesus estava com um ursão atrás dele, querendo dar um urso novinho. Irmãos, muitas vezes isso reflete o nosso coração. Na verdade, Deus nos pede uma coisa, a gente não quer entregar. Seja um relacionamento, às vezes Deus está querendo nos levar a um novo patamar, talvez um novo emprego, um ministério que Deus quer nos dar, enfim, tantas coisas que Deus quer fazer na nossa vida e a gente fica agarrado, né? É como se a gente fosse apegado a bens materiais. Irmãos, Jesus é muito melhor do que qualquer outra coisa e o próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus é comparado a um homem que tinha muitas pedrinhas preciosas, até que ele descobriu uma muito melhor, uma muito mais valiosa. E o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e ficou com aquela. Então Jesus falou: olha, o reino de Deus é exatamente assim. Se você quiser experimentar a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável, você tem que renunciar àquilo que é valioso para você. Porque só Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. E se existe algo dentro de nós, na nossa vida, que está nos afastando do Senhor, então é hora da gente dar um basta. Amém? É sobre isso que eu quero falar. Eu vou trazer aqui 2 exemplos que talvez você conheça, mas você nunca tinha pensado por esse lado que eu vou trazer aqui para você hoje, tá bom? Nós já vamos começar. Eu quero agradecer muito de coração a você que compartilha. Olha, se não fosse por vocês, a obra de Deus não chegaria tão longe. Então, se sinta aí agraciado, porque Deus está contando com você para enviar para o máximo de pessoas, amém? E também se inscreva no canal, você que é novo por aqui, eu quero te colocar na minha lista de oração e também ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar e não se esqueça de ativar a opção todas, ok? Então vamos lá. Irmãos, tem uma história na Bíblia que mexe muito comigo, sabe? Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela. É aquela história daquele jovem que tinha muitas riquezas. Ele tinha muitos bens materiais, muitas propriedades. E a Bíblia conta que ele não tinha só dinheiro, mas ele tinha uma boa posição social,
Ou seja, ele se relacionava muito bem com as pessoas, ele tinha o respeito das pessoas. Provavelmente, esse rapaz ele aprendeu com os líderes religiosos como servir a Deus e ele então decidiu algo muito nobre. Ele queria servir a Deus de todo o seu coração. Então, ele procurou obedecer os 10 mandamentos. E ele fazia de tudo para andar na linha, para ser uma pessoa correta. Desde pequeno, ele sempre foi uma pessoa que nunca deu trabalho para os pais, ele sempre foi muito obediente e, consequentemente, aquilo atraiu coisas boas para a vida dele. Tanto é que ele enriqueceu, ele ficou muito bem de situação, porque provavelmente ele seguia os princípios da palavra de Deus. Só que existe uma diferença, irmãos, entre aquela pessoa que segue os princípios e a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. O que acontece? Se você praticar os princípios, ou seja, se você colocar em prática a palavra de Deus, mesmo que você não conheça nada da Bíblia, porque isso acontece muito, irmãos, é verdade. Tem muitos empresários hoje em dia que colocam em prática princípios que estão na Bíblia e eles nem sabem, e por causa disso eles prosperam. Se você ler o livro de Provérbios, por exemplo, o livro de Eclesiastes, são livros cheios de ensinamentos do rei Salomão, que por sinal foi uma pessoa riquíssima. Então, irmãos, muitas pessoas seguem os princípios da palavra, mas eles não creem que Jesus é o enviado de Deus. Eles não creem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E por causa disso, eles serão condenados, mesmo que tenham tido uma vida muito boa aqui na terra, entendeu? E não sou eu quem está dizendo isso, mas é o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, ele disse o seguinte: aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, irmãos, o único caminho para nós nos achegarmos a Deus é por meio de Jesus Cristo, porque Jesus ele pagou o preço lá na cruz pelos nossos pecados, e a única coisa que nos separa do Senhor é o nosso pecado, entende? Então Jesus ele quebrou a única barreira que nos separava do Criador. Inclusive a Bíblia diz que todo ser humano é pecador, todo ser humano se desviou de Deus, todos estão afastados, até que recebam o Filho de Deus como seu Salvador. A partir dali, toda barreira é retirada e Deus então começa a fazer uma obra na vida dessa pessoa e quando ela partir dessa terra será salva. Olha que benção, irmãos! Não precisamos tentar provar nada, não precisamos comprar a salvação, não existe nenhuma penitência que você pode fazer que vai alcançar o favor de Deus. Isso aí é dado de graça, porque Jesus ele pagou o preço para que a gente hoje receba essa graça. Amém? E então, irmãos, voltando a falar aqui sobre esse rapaz, ele provavelmente caminhou com os religiosos da época. E então, num certo dia, ele teve um encontro com Jesus. É isso mesmo. Só que esse encontro, irmãos, na verdade não foi bênção para ele. Calma que eu vou te explicar daqui a pouco. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 10, que Jesus ele viu algumas criancinhas e os discípulos falaram para ele o seguinte: Senhor, nós vamos impedir essas crianças de chegar perto de ti. E então Jesus falou: não impeçam as crianças, porque delas é o reino dos céus. E então Jesus colocou as criancinhas no seu colo. Pense no quanto ele exalava o amor de Deus na vida das pessoas. E então as criancinhas gostavam de estar perto dele. E foi naquela hora, irmãos, que aquele jovem religioso, todo certinho, ele percebeu que Jesus era diferente dos líderes religiosos. Porque Jesus ele tinha autoridade naquilo que ele falava, porque Jesus ele tinha autoridade, já que ele praticava aquilo que ele falava, diferente dos líderes religiosos. E então a Bíblia diz que aquele jovem foi até Jesus, se ajoelhou diante dele e ele fez a pergunta que todo mundo lá no fundo quer saber a resposta. Ele perguntou assim: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, irmãos, ele sentia que ainda faltava algo na sua vida. Faltava ainda uma coisa para preencher o seu coração. Por mais que ele já praticasse a palavra, ele ainda sentia um vazio, ele não tinha certeza do que aconteceria com ele depois que ele partisse dessa terra. E ele então fez questão de chamar Jesus de bom mestre, porque ele entendeu que Jesus realmente era bom. Mas o próprio Cristo, para tentar tirar essa ideia da cabeça dele, de que é preciso ser bom para ser aceito por Deus, Jesus falou então o seguinte: olha, bom é somente o meu Pai que está no céu. E naquela hora então, irmãos, o jovem começou a perguntar para Jesus: o que eu tenho que fazer então para ser salvo? E foi então que Jesus falou: siga os mandamentos. Afinal de contas, irmãos, os mandamentos, eles são para serem vividos mesmo, concorda?
Quando Jesus estava aqui, ele disse: todos os 10 mandamentos de antigamente, eles se resumem a apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a si mesmo. E então aquele jovem começou a contar para Jesus: olha, eu não roubo, eu não minto, eu não cobiço a mulher dos outros, os bens dos outros, eu sigo os mandamentos desde a minha mocidade. E foi então que Jesus, conhecendo o coração dele, ele fez um pedido para aquele jovem, irmãos, porque Jesus sabia que tinha um detalhezinho na vida dele que precisava ser alinhado. Aquele único detalhezinho, irmãos, faria toda a diferença. E o interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus conversou com esse homem, ele sentiu um amor muito forte por ele. Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 10, o versículo 21 e o 22. Diz assim, ó: Jesus olhou para o homem com amor e disse: falta ainda uma coisa. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, ele ficou desapontado e foi embora triste porque ele tinha muitas riquezas. Olha isso aqui, irmãos. Antes de Jesus fazer o pedido mais difícil da vida daquele homem, a Bíblia diz que ele olhou para ele com amor. Olha que interessante. O olhar de Jesus, irmãos, não era de cobrança, não era de um fiscal querendo pegar o erro dele, sabe? Era um olhar de um pai amoroso que enxergava o potencial daquele filho e via exatamente o que estava impedindo ele de ser livre de verdade. Irmãos, Jesus sabia que aquele jovem, que aquele homem, ele já seguia todos os mandamentos, e isso era algo raro naquela época, porque até os religiosos, eles seguiam, mas na verdade eles queriam fazer aquilo para mostrar para os outros que eles eram superiores, que eles eram mais espirituais, sabe? E Jesus foi totalmente contra aquilo. Mas nesse caso aqui, esse jovem realmente fez de boa vontade. Só que Jesus percebeu, irmãos, que o dinheiro estava enraizado no coração daquele rapaz. E na verdade o dinheiro era só o sintoma de um problema muito maior, a idolatria. Irmãos, o coração daquele jovem estava preso nas suas posses, nos seus bens materiais. As riquezas dele eram a sua segurança. Irmãos, é por isso que depois disso aqui, Jesus falou para os discípulos: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Por quê? Porque os ricos, irmãos, eles se acham Deus. Eles se acham muito superiores. Eles acham que o dinheiro vai resolver todas as coisas e com isso eles acabam não confiando no Senhor. E então Jesus, com um amor profundo, fez um convite para ele fazer uma troca. É como se ele dissesse assim, ó: deixa esse tesouro aqui na terra que a traça e a ferrugem corrói, e eu vou te dar um tesouro no céu. Eu vou te dar uma coisa infinitamente melhor e maior. Então faz o seguinte, troque todas essas coisas que você tem pela minha presença. Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: ah, se aquela pessoa que fala tanto de Deus, se ela amasse realmente ao Senhor, ela venderia tudo e daria aos pobres. Irmãos, na verdade, Jesus não está pedindo isso para mim e nem para você. Ele pediu isso para esse jovem específico. Por quê? Porque Jesus sabia que o dinheiro, nesse caso aqui, era um ídolo no coração dele. O dinheiro era um Deus para aquele jovem. Mas lembra que eu falei para você que o encontro desse jovem com Jesus, na verdade, não foi uma bênção para ele? Sabe por quê? Quando Jesus disse para ele vender tudo o que tinha, dar aos pobres e ele ganharia um tesouro no céu, a Bíblia diz que ele ouviu isso, ficou muito desapontado e ele foi embora triste. Por quê? Ele tinha muitas riquezas. Irmão, sabe uma coisa que é muito perigoso? É quando a gente começa a conquistar muita coisa. E não que seja errado, não é pecado de forma alguma. Deus pode enriquecer uma pessoa, Deus pode te prosperar. E na verdade eu acredito que a miséria, aquela miséria extrema, aquilo não vem de Deus. Irmãos, a falta de dinheiro é uma coisa muito ruim, concorda? Seria muito melhor você se preocupar com outras coisas em vez de ficar pensando: como que eu vou pagar aquele boleto? Mas irmãos, a Bíblia diz aqui que esse rapaz, ele tinha muitas riquezas, muitas posses. E aí vem o perigo, sabe? Porque quanto mais você vai tendo, mais você vai se agarrando a essas coisas e você começa a achar que aquilo é a sua segurança. E aquilo então se torna um ídolo, uma idolatria no teu coração.
E então, no caso desse jovem, ele realmente estava seguindo os mandamentos, mas faltava o primeiro e maior mandamento de todos: ame ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Amém? E isso faltou para esse jovem, irmãos. É por isso, nesse caso específico, que Jesus pediu para ele fazer essa troca. E da mesma forma, irmãos, nós vemos um exemplo oposto na palavra de Deus. Nós vemos o exemplo de Moisés. Olha só que interessante, irmãos. A Bíblia conta lá no livro de Hebreus que Moisés, ele decidiu fazer uma troca para melhor. Como você sabe, Moisés foi criado como um príncipe no Egito, concorda? Pensa comigo, ele foi criado como filho de Faraó. Irmãos, ele tinha todo o luxo do mundo, toda a comida, toda a educação, todo o poder, todo o status que o maior império daquela época podia oferecer. Então ele podia ter uma vida de prazeres, de pecados, sem nenhuma preocupação. Mas, irmãos, chegou um momento em que ele precisou fazer uma escolha. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 24 ao 26. Está escrito assim, ó: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Ele considerou a desonra por causa do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a grande recompensa. Amém? Agora pensa comigo aqui, irmãos. Moisés, ele fez o caminho contrário daquele jovem rico, não é verdade? O jovem rico tinha os mandamentos, mas ele não queria abrir mão dos tesouros da terra. Ou seja, ele não amava a Deus de todo o seu coração. E já Moisés, ele tinha os tesouros do Egito, ele tinha tudo que esse mundo podia oferecer, mas ele preferiu abrir mão de tudo aquilo para se agarrar às promessas do Senhor. E a Bíblia ainda diz que ele preferiu o sofrimento com o povo de Deus do que os prazeres passageiros do pecado. Ou seja, ele entendeu que aquilo que Deus tinha para a vida dele era infinitamente maior. E por causa disso ele trocou o palácio pela presença de Deus, as riquezas do Egito em troca de ficar com o povo de Deus e até de sofrer com aquele povo. Por quê, irmãos? Porque ele via a grande recompensa que Deus estava preparando para eles. Irmãos, só é possível fazer essa troca quando nós começamos a olhar a nossa vida, o nosso futuro, com os olhos da eternidade. Sabe quando você olha para a sua vida e você percebe que a cada dia você está mais perto da morte? Irmãos, essa é uma verdade, é uma realidade, não adianta a gente esconder. Então talvez você que está me ouvindo aqui hoje, o Senhor quer fazer uma troca com você. Pare de focar nas coisas dessa terra e comece a buscar as coisas do alto, porque é onde você vai morar, concorda? Irmãos, todos nós vamos nos encontrar com Deus. E é por isso que aquela frase, tão conhecida, de certa forma, ela é verdadeira. Quando diz que todos os caminhos levam a Deus. É verdade, irmãos. Só que o problema é que muitos caminhos vão levar para a condenação eterna. Elas vão estar diante do Senhor e Ele vai dizer para elas o seguinte: eu não conheço vocês. Eu nem sei quem são vocês. Vocês não me serviram lá na terra. Vocês não creram no meu Filho Jesus. Então vocês serão condenados. Já, irmãos, quando nós seguimos o único caminho para a salvação, que é Jesus, aí então nós podemos ter a paz, a segurança de que Ele vai nos receber de braços abertos quando nós partimos desse mundo. Amém? Irmãos, o problema é que aquele jovem rico, ele viu somente a perda imediata. Ele olhou só para o aqui e agora, mas Moisés, ele enxergou com os olhos da eternidade. E a mesma coisa acontece com a gente. Deus está nos olhando hoje com amor, Deus está nos pedindo para abrir mão de coisas que estão nos afastando dele. Talvez no seu caso seja um relacionamento, talvez seja um hábito que está te destruindo, talvez seja o orgulho que te impede de perdoar. Irmãos, quantas pessoas se sentem superiores e por isso elas não conseguem perdoar? Porque você só perdoa alguém quando você é humilde de coração, quando você reconhece que Jesus te perdoa todos os dias, sempre que você pede perdão, e por isso você deve fazer o mesmo com os outros. É um mandamento, irmãos. Então, nós devemos nos desapegar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E talvez o seu caso seja a questão do dinheiro. E não quer dizer que você seja rico, mas, irmãos, tem pessoas que ficam apegadas com R$1.000 na conta, R$500, e ela acha que aquilo é mais importante do que Deus. Tem pessoas, irmãos, que por causa de um terreno, elas vão perder a morada celestial, porque elas não adoram a Deus acima de tudo.
Então, irmãos, esse é um convite amoroso, viu? É um convite com muito amor que Deus está fazendo com a gente hoje, para que a gente ame Ele de todo o coração. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários se Deus falou com você. Diga assim, ó, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva, essa palavra tocou o meu coração. Ou então, eu precisava ouvir exatamente isso hoje. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos então. E no final eu peço para que você compartilhe, envie para o máximo de pessoas. Tenho certeza que muita gente vai ser abençoada. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos Te louvar, meu Pai, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelas riquezas que são muito maiores do que qualquer dinheiro desse mundo. Pai, obrigado pela salvação em Jesus Cristo, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado porque o Senhor está nos chamando com amor, e esse amor nos constrange, Senhor. Esse amor não nos acusa, mas nos convida para estarmos mais perto de Ti. Oh, meu Pai, o Teu olhar sobre nós não é de cobrança, é um olhar de Pai, cheio de misericórdia e de graça. Perdoa a gente, Pai, porque muitas vezes nós duvidamos desse amor. Quantas vezes nós somos como aquele jovem, nós ficamos tristes com aquilo que o Senhor está nos pedindo, porque nós estamos mais apegados às coisas dessa vida do que na Tua presença. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada coração, cada luta, cada apego que essa pessoa está tendo com o pecado, com coisas que não Te agradam. E muitas vezes essas coisas são idolatria, Pai. Oh Deus, o Senhor sabe a riqueza que o Senhor tem para nos entregar, mas nós muitas vezes estamos tão focados no aqui e agora que não conseguimos enxergar que pode ser bom, pode ser maravilhoso, abrir mão de certas coisas para ficar contigo. Por isso, meu Pai, nesse momento eu repreendo toda voz do inimigo que sopra sobre a mente dessa pessoa sempre que ela está querendo tomar uma decisão de andar com Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo toda voz de acusação, toda mentira do diabo, todo espírito de avareza, materialismo, toda essa idolatria do coração caia por terra agora. Toda mentira do diabo que diz que obedecer a Deus é perder, é sofrer. Em nome de Jesus, meu Pai, eu Te peço que o Teu Espírito Santo revele para cada um de nós aquilo que precisa ser entregue no Teu altar hoje. Pode ser um relacionamento que não Te agrada, um vício, um ressentimento guardado, o orgulho, a vaidade, ou pode ser até mesmo o medo de não ser feliz, e isso faz com que a gente tome decisões erradas, a carência que é muito forte hoje em dia. Oh, meu Deus, preenche o nosso coração, Senhor. Nós queremos ser como Moisés, que enxergou a grande recompensa que o Senhor tinha para ele, e ele não se importou em sofrer. Nós sabemos, meu Pai, que o sofrimento faz parte, as aflições deste mundo fazem parte, mas eu creio que no meio das aflições, o Senhor tem uma paz preparada para nós. Então renova, meu Deus, a alegria, renova as forças do Teu povo nesse momento. Enche a gente, Pai, com uma presença maravilhosa que esse mundo não pode oferecer. Aleluia, Pai, eu creio que o Senhor está agindo nesse exato momento e o Senhor está arrancando com a mão toda dor, todo esse peso do luto. Quantas pessoas, meu Pai, estão em luto nesse momento, estão sofrendo há meses, há anos e não conseguem seguir a vida, não conseguem fazer o que precisa ser feito, não conseguem principalmente fazer a Tua vontade. Mas nesse momento eu Te peço, Jesus, olha com amor para essa pessoa, cura suas feridas e faça a obra completa na vida do Teu filho e da Tua filha. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Oh, meu querido, se você deseja entregar sua vida para Jesus, eu quero te fazer um convite agora. Então repita essas palavras de todo o seu coração e eu creio que Ele vai te ouvir agora. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que até hoje a minha vida não tem sido fácil. Eu sinto esse vazio no peito. E eu Te peço agora, Jesus, preencha o meu vazio. Perdoa os meus pecados. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu quero viver em santidade. Eu quero andar contigo todos os dias. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à direita do Pai. Jesus, me lava com Teu sangue, purifica-me de todo mal, me ajude a perdoar.
E se houver alguma coisa em mim que não te agrada, que o Senhor me mostre, porque eu quero mudar de vida. Com a tua ajuda, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu querido, minha querida, estou tão feliz por você ter tomado essa decisão. Essa troca que você está fazendo foi a decisão mais sábia da sua vida. E saiba que esta oração aqui foi o ponto de partida. É aqui que começa a nova caminhada com Deus. Quando você começa a aprender com Jesus, quando você começa a obedecer principalmente a sua palavra, é aí que Deus vai fazendo uma obra de libertação, de cura e de transformação na sua vida. Amém? Então não deixe de compartilhar. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom?
O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.